Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos ao canal Onda Espírita. Muito bom num período desses do dia, da tarde e da noite estarmos juntos. Hoje nós estamos no penúltimo capítulo, Loucura e Obsessão. Não deixo de agradecer a oportunidade que vocês me deram, desse acompanhamento, do carinho, do que vocês escreveram. Olha, maravilhoso. E estamos sempre no aprendizado. Antes, porém, agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Aos mentores do canal Onda Espírita, ao meu mentor em particular, a Francisco de Assis, Maria de Nazaré. Ai, que maravilha podermos estar juntos. Loucura e Obsessão, capítulo 25, vídeo 40. Vamos ver o que? Juntos, socorro de emergência. Vamos dar continuidade ao capítulo 24 sobre o suicídio da filha do colaborador, senhor Joaquim Fernandes e esposa. Dr. Bezerra estava percebendo assim dentro do Filomeno aquelas indagações assim firmes dele, e ele disse o seguinte: as sábias leis da vida fundamentam-se em princípios de equilíbrio que não podem ser derrogados, ou seja, que não podem cancelar, abolir, ou seja, a coisa tem certa, as leis são imutáveis, é isso que ele quis dizer, sob pena de apresentar aflições mais penosas, olha só gente, para os seus infratores, todas derivadas da lei do amor. Porque todas as leis elas estão sempre, é a lei do amor que tem que vencer. Mas nós temos a lei de causa e efeito, né, gente? Essa lei de causa e efeito, ela é singular, não tem como sair dela, né? E aí ele coloca, são estatuídas, gente, a palavras, digamos assim, estatuídas significa, são decretos com o objetivo superior de dignificar e desenvolver os valores inatos, ou seja, aqueles valores que estão dentro de nós, os valores inatos da criatura que nós carregamos desde de quando nascemos, porque Kardec fez uma pergunta ao Espírito dizendo o seguinte, aonde a gente encontra as leis naturais, as leis universais? Ele falou, dentro de nós, assim como o amor. Ok? Livro dos Espíritos, fica aqui o convite, não é? E aí ele diz, desenvolver os valores inatos da criatura que traz o anjo dormente, olha isso gente, na sua estrutura profunda, aguardando o momento de despertar. Em razão disso, o determinismo é natural resultado das realizações em cada etapa do processo da evolução, ora absoluto, mediante a fatalidade do nascer e morrer do corpo transitório. Em algumas expiações mutiladoras e dilacerantes, em vários tipos de injunção, ou seja, em vários tipos de injunção, ou seja, de ordem penosa, nas áreas do comportamento da sociedade, nos recursos financeiros, ora relativo, que o livre-arbítrio altera conforme, olha só, a eleição pessoal de realizações. O livre-arbítrio sempre foi respeitado. Sempre, porém, objetivando o bem do espírito, suas aquisições libertárias, sua ascensão. O livre-arbítrio é recurso que expressa o estado evolutivo, porquanto seu uso, ele coloca aqui a palavra deflui, das aspirações, ele vai variar, né? Vai variar, vai fluir, de acordo com as aspirações elevadas ou egoístas, que tipificam cada qual, porque prefere determinada realização, investe em correspondente recurso, de cuja ação recolhe os frutos amargos ou apetecíveis, que passam a nutri-lo. O imediatismo, que é remanescência da natureza animal, possuidora egoísta, responde pelos insucessos que a escolha precipitada proporciona, impondo o mecanismo redentor, de que necessitará amanhã para selecionar com sabedoria aquilo que lhe é útil, em detrimento do pernicioso. Assim a dor é sempre a resposta que a ignorância conduz para os desatentos. É também, de certo modo, lapidadora das arestas morais, a estatuária do modelo precioso para a grandeza da vida que se exalta. Fazendo uma pausa oportuna,
Para expressar as ideias, ele continuou relatando. Isso é para vocês entenderem o que ele colocou agora para o que está vindo agora. Vamos lá? Há uma vitenta de anos, 20 anos, no nosso caro Fernandes acompanhava amargurado grave enfermidade da filhinha Sara. Desenganada pelo médico, extenuada pela difteria. Difteria, gente, é uma doença transmissível e causadora por uma bactéria que atinge as amígdalas. Interessante, né? Amígdalas. Faringe, laringe, nariz e ocasionalmente outras partes do corpo, como pele e mucosas. Vamos lá. Deveria ter ali encerrado o capítulo da atual reencarnação, em face de um suicídio anterior que a vitimou. Era o fenômeno natural da morte biológica, concluindo um ciclo para abrir-se outro mais amplo e valioso. Colhido de surpresa com a palavra do facultativo, que prometeu retornar na minha seguinte, a fim de assinar o atestado de óbito da moribunda, cuja noite seria lancinante e sem paliativo possível, em razão da ausência da terapia conveniente, nosso Fernandes, angustiado, prosternou-se, entregando-se à profunda e desesperada oração dirigida à Mãe de Jesus, cuja intercessão pela vida da filhinha solicitava com quase absurda imposição. Ele está contando o caso do senhor Fernandes, já que o médico já desenganou a sua filhinha, que naquele período criança. Sara resgatava o passado e, retornando-se ao mundo espiritual, adquiriria mais amplos e seguros recursos para prosseguir mais tarde na Terra, com possibilidades de triunfo. Na circunstância, a maior caridade que o amor lhe podia conceder era a desencarnação. Todavia, obstinado, pedia a Maria que intercedesse ao Senhor, soberano da vida, prolongando a existência da filha, seu tesouro, sua razão de luta no mundo. Não se dedicava ele ao atendimento da aflição alheia, à diminuição do sofrimento do próximo. Pelas suas mãos não escorreriam os fluidos curadores que aplicava com o devotamento dos enfermos, estava cobrando. Rogava agora pelo seu anjo filial. Ouvimos-lo demoradamente e o informamos de que tomaríamos providências, a fim de que seu pedido fosse examinado. Minutos após, voltávamos enquanto ele se abrasava na oração e apresentava-lhes a resposta. A senhora optava pelo retorno do espírito, após terem sido cuidadosamente estudados os motivos da sua reencarnação. Queriam o desencarne. O passado meirinho, ou seja, lodoso, perigoso, rigoroso, seguia com exigências para as quais ela não teria forças. Conveniente anuir a ter o acordo ao estabelecido, quando seriam providenciados recursos para diminuir a dor de sua ausência no lar, mediante a presença contínua dos filhos do Calvário a atender, ou seja, era perigoso, era naquele momento desencarne era necessário. Nosso irmão, em copioso pranto, prosseguiu, instando como auxiliar aos outros, que seria carregar no peito o coração estiolado, ou seja, ele era um médium que até receitas dava. Então, como é que ele ia conseguir trabalhar desse jeito? Como saciar a sede alheia, ardendo de necessidade de linfa, necessidade dele? Como ter forças para diminuir o peso do fardo em seu irmão, conduzindo insuportável carga? Suplico-vos, Mãe Celeste, em favor da minha filha, como rogastes a Deus na hora extrema pelo vosso filho. Peço ao Dr. Bezerra que retorne, fazendo chegar à mãe dos desafortunados e sem esperança a petição deste pai inconsolado. Era tão pungente e veraz a sua rogativa que retornamos ao encaminhamento do pedido. Horas mais tarde, apresentamo-lhes o resultado, que frisava: Sara não possui resistências morais para enfrentar os insucessos que a aguardam. Debilitada, poderá cair outra vez no mesmo abismo de onde está intentando sair.
Já estão na terra aqueles com os quais se encontrara vinculada e faltam-lhe títulos de enobrecimento para sair-se bem do confronto. Todavia, se ficar o seu calvário, será mais vigoroso e fatal. Sem medir a extensão do que desejava o nosso amigo, concordou, assinalando: eu assumo a responsabilidade. Minha esposa e eu acumularemos de cuidados a filhinha idolatrada. Vigiaremos as suas horas, preencheremos os seus vazios com a luz do amor. Colocaremos a claridade da fé na mente e no coração. Choraremos suas lágrimas e viveremos por ela. A sua presença dará cor e luminosidade à nossa estrada. Nela uniremos forças para a prática do bem e nos desvelaremos do ministério do auxílio, que é a porta de acesso à felicidade, porém com ela no mundo. Celina, a mensageira de Maria, adentrou-se então na câmara onde estávamos e trouxe a resposta, diz Dr. Bezerra. A mãe de Jesus concede uma oratória. Um prolongamento de vida para Sara, conforme solicitado. Ela viverá. Que Deus nos abençoe. O júbilo do nosso irmão foi nova explosão de lágrimas, acompanhadas do sentimento da gratidão profunda. Levantou-se e, exultando-se, foi notificar a esposa em vigília ao lado da enferma. O narrador, segundo Filomeno, voltou a silenciar, exteriorizando grande compaixão para prosseguir. A partir desse momento, a menina, que contava 5 anos, adormeceu, diminuindo-lhe a dispneia, ou seja, a dificuldade de respirar, enquanto os mensageiros espirituais especializados do setor da saúde lhe aplicaram energias próprias, restauradoras. Pela manhã, quando o médico retornou para assinar o documento de óbito, encontrou a paciente sem febre, iniciando uma impossível convalescença. O irmão Joaquim Fernandes, de fato, desdobrou-se com a esposa em cuidados e amor pela filha. Esmeraram-se na educação, selecionaram amigos para ela, infundiram-lhe a fé religiosa, que ela não conseguiu assimilar quando deveria. Encaminharam-na à universidade, experimentaram 1000 venturas, seguindo-a no clima social de uma vida honrada e trabalhadora. Não puderam, no entanto, penetrar no íntimo da alma e auscultá-la, sentir os problemas da afetividade na qual fracassara antes. Não se deram conta de que a filha possuía anseios do coração e que os pais mais amorosos não podem atender. Não lhe perceberam o emurchecer da alegria, ou seja, ela foi definhando. Nos últimos dias, a realidade agora esfacela a ilusão e a dor superlativa chega sem anúncio prévio. Colocando nos valores em ordem para reparação, recomeço, submissão, aprendizagem. De fato, antes ela houvesse partido naquela ocasião, naquela contingência e mediante os fatores estabelecidos, porquanto se encontraria agora, novamente reencarnada, sem os perigos dos desastres que acaba de acontecer. Ninguém foge à lei, e nem à consciência de si mesmo, pois que Deus aí escreveu os seus soberanos códigos. Quando silenciou, notei-lhe lágrimas de piedade pela recém-desencarnada, pelos seus equivocados e amorosos pais. Em verdade, ainda não aprendemos a pedir, ignorando o que é de melhor para nosso progresso, no curso do tempo, em vez daquilo que nos deleita por momento, em prejuízo dos resultados posteriores. Não possuindo ainda uma clara visão da realidade, detectamos-lhes apenas algumas linhas imprecisas que não a configuram corretamente, em razão das sombras que a encobrem. Temo-la como as objetivações expressas no campo da forma exterior, impossibilitados, não raro, de lhe adentrarmos o imo, avaliando a qualidade do que nos seja melhor para adquirir, a fim de empreendermos a grande e incansável luta a que nos devemos afeiçoar. Reflexão total, gente. Desse modo, acompanhamos o esforço extenuamente de pessoas que a enfermidade limitou, que os acidentes paralisaram, lutando tenazmente e sofrendo pela reconquista de parcos
movimentos que os alegram, enquanto outras, de aparência sadia por acontecimento de pequena monta ou paixão momentânea, dominadas pela rebeldia sistemática, atiram-se aos lóbregos, ao escuro sítios do suicídio. Deixam-se arrastar pelos cipoais da mágoa, pelas entranhas da mágoa, né, gente? Permite-se percorrer os imensos corredores da loucura. Paradoxalmente, ainda não sabemos eleger melhor. Não possuímos consciência correta de valores para a aquisição da paz. Por isso, a dor renteia com nossos passos, vigilantes e assídua, para que despertemos. Não obstante, todos sabemos quanto é breve o estágio do corpo. Quão transitória é a vida física e como são rápidos os dias de prazer da alegria. Somente a lucidez, respeito do bem operante, confere os requisitos para que nos habitemos a vencer distâncias, preencher vazios, recuperar prejuízos, imolar-nos. O espírito é tudo aquilo quando anseia e produz, num somatório de experiências e realizações que lhe constitui a estrutura íntima da evolução. Maravilhoso, né, gente? Aquela hora, fazia-se reduzido o número de pessoas na câmara ardente. O cansaço decorrente do extenuamento nervoso assinalava os rostos dos genitores sofridos. Filomeno volta ao necrotério. Havia movimentação espiritual expressiva, muitos beneficiados pelo médium caridoso, cientificados da ocorrência infausta, apressaram-se a trazer-lhe solidariedade e sustentação, intercedendo por Sara, presa de terríveis angústias tais que a imaginação humana, limitada, não pode conceber. Embora estivesse adormecida pela indução de Dr. Bezerra de Menezes. Percebi que o irmão Fernandes, apesar da exaustão que o dominava, insistia numa tônica mental perigosa, que era o conflito da culpa, gente, diante de tudo que foi revelado até agora. Interrogava-se quanto à responsabilidade que dizia respeito no desfecho do processo de libertação da filha. Afirmara-se responsável pelo que ela viesse a acontecer e agora pensava como poderia tê-lo evitado. Jamais supusera que isto sucedesse. Não havia agido no passado, por capricho de pai maturo, por egoísmo irresponsável? Perguntava-se toda hora. À medida que mais se conscientizava das recordações, repassando aquela noutra noite de agonia, mais se atormentava, considerando o atrevimento de então que procurou interferir nas determinações da justiça reta. Num crescendo de angústia estava o ponto de desequilibrar-se, quando o mentor, que lhe acompanhava na onda mental de pessimismo, envolveu-o em vibrações de simpatia, acalmando-o com palavras esclarecedoras. Eles diziam: afirmo-lhe, persuasivo, fez-se independente de quaisquer protesto de vigilância e responsabilidade da tua parte. Como poderia penetrar o insondável das leis e responder pelas ocorrências imprevisíveis da vida? Com certeza, a intercessão de Pai constituiu questão importante para a revisão do processo estabelecido, pois que o amor é força viva de Deus em toda parte, possuindo os recursos especiais para mover e fomentar os sucessos propiciadores do progresso que gera felicidade. Todavia, devemos considerar que as programações reencarnacionistas obedecem aos códigos da justiça, não se descartando os contributos da misericórdia divina. Foi a misericórdia do amor que facultou o prolongamento da existência planetária da nossa querida Sara. Se o epílogo ocorreu trágico, o transcurso da jornada foi-lhe de aquisições abençoadas e enriquecido de realizações benéficas para muitas vidas que dela se aproximaram ou se aproximarão. Na contabilidade do bem, todos os valores são considerados e computados.
Não desconheço a misericórdia de Deus, repostou o grande genitor, e agoniado. O suicídio, porém, é crime supremo contra a vida. Ela o sabia por haver-lhe falado 1000 vezes sobre a sua adaga fatal, ceifadora de todas as alegrias, destruidora de todas as bênçãos. Ele ensinou. Indubitavelmente, o autocídio é a agressão terrível que se perpenetra contra si mesmo, dirigida à divindade, geradora de tudo. No entanto, ante a impossibilidade de remontar-se-lhe às causas profundas, cumpre-nos aceitar o irremediado e lutar por minimizar os efeitos danosos, em vez de bombardear com cargas mentais de inconformação a desatinada, que já lhe sofre os efeitos de demorado curso. De demorado curso vai sofrer esses efeitos. Saber é diferente de aceitar. Sara sabia dos perigos e gravames do suicídio, porém, alucinada, foi empurrada a vivenciar o conhecimento que a armará de resistências morais para os futuros embates. Nada é desperdiçado, gente. Não adicione ressentimentos inconscientes e culpas ao fardo que lhe pesará na consciência, na sucessão dos dias por vindouros, quando ela adquirirá redimensão a respeito da fuga para o pior. Deus o permitiu, portanto, como poderias impedi-lo tu? A lei da liberdade funciona para os homens dentro de limites que lhes fazem necessários, a fim de que, exercendo-a, aprendam a ser livres e não libertinos. Independentes, sem prepotências, liberais, mas não permissivos. A liberdade, por excelência, é adquirida pela consciência do bem no reto culto do dever. Agora, retifica a postura mental e ajuda a filhinha, sem lamentar o passado nem antecipar o futuro. Observei que o amigo Fernandes enxugou as lágrimas, saiu por um pouco do ambiente saturado de energias de vário teor vibratório e aspirou o ar puro do amanhecer, do lado de fora da sala mortuária. Quando percebi que o mentor estava receptivo, abordei-o com honestidade. Também pensei que a moratória concedida a Sara fora decorrência da intervenção do pai e que as consequências disso iriam pesar-lhe na economia da responsabilidade. Além disso, cogitei se não era do conhecimento da divindade o que sucederia anuindo ao perdido e, em caso positivo, por que concessão? A amável guia sorriu, simpático e elucidou-me. Caro Miranda, ainda raciocina em termos apressados e humanos, isto é, conforme os hábitos terrestres. Deus tudo sabe, não nos iludamos. No entanto, suas leis não nos coaretam as experiências fomentadoras da evolução pessoal, ou seja, elas não nos livram. Como progredir sem agir, sem acertar e errar, nunca o experimentando? Como adquirir consciência do correto e do equivocado, do útil e do prejudicial, sem o contributo da eleição, sua vivência que ajuda a discernir? Examinando-se as aquisições da Sara, os espíritos superiores poderiam prever o que lhe sucederia. Não. Porém, em caráter absoluto, pois que não há destinação, como sabemos, para o insucesso, a desgraça num fatalismo irreversível. Cada momento oferta a oportunidade que leva à mudança de comportamento. Se uma fagulha ateia um incêndio, uma palavra feliz e oportuna igualmente muda os rumos de toda uma existência. Sara vem de um suicídio moral anterior, com a natural compulsão para repetir o ato desolador. Fracassando no amor que não soube respeitar, desertou naquela época aquele que a induziu à delinquência moral. Ela o reencontrou agora, não repetindo a desfortuna de destruir-lhe o lar, conforme ele lhe fizera, mas não teve forças para superar a impossibilidade da convivência anelada. A vítima de ambos,
que conhecemos horas atrás e trabalhou pelo êxito do macabro esforço, não os perdoou e prossegue insaciado. Assim estava armado o esquema que, se fora o amor dela mais santificado, poderia haver superado. E o nosso irmão Fernandes, indaguei, interrompendo como comparece no quadro afetivo, na condição de filho do passado. Olhe só, esclareceu o paciente, que ela levou quando se evadiu do lar a quem amava com extrema doação. Antes da reencarnação, ele pediu para ajudá-la, razão porque veio na investidura de pai zeloso e abnegado, socorrendo-a quando pôde. Não além disso, nunca esqueçamos que aquele que faz quanto lhe está ao alcance, realiza tudo, porque só fazemos o que nos é possível, embora nem sempre esse nos seja lícito executar. E Sara, interroguei, pensando no seu sofrimento, será hospitalizada após o sepultamento do cadáver? Não o creio possível nem justo, explicou tranquilo. Ela infringiu a lei da conservação da vida. Lúcida e culta, não obstante induzida a fazê-lo, optou pela decisão corrosiva, predispondo-se a sofrer os inevitáveis efeitos da opção. Receberá apoio e socorro compatíveis com as suas necessidades. Não, porém, fruirá de privilégios, que ninguém os merece em nosso campo de ação. Os fenômenos do desgaste e transformações biológicas serão vivenciados a fim de que, em definitivo, se envolva na couraça da resistência para vencer futuras tentações de fuga ao dever que nunca fica sem atendimento. Visitá-la-emos, serão tomadas providências para evitar-se a vampirização e outras ocorrências mais afligentes. As orações daqueles que a amam luarizarão as noites da sua demorada agonia, e a bondade de Maria Santíssima derramará sobre ela a misericórdia do amor, resgatando-a oportunamente de si mesma, silenciando a que se eme igualmente. Só após o féretro e o retorno da família ao lar, depois de algumas providências diligenciadas pelo amigo paternal, nos retiramos para outros mistérios, ou seja, para outros trabalhos. E assim terminamos o nosso capítulo 25. 26 é o nosso último capítulo, experiências finais. Gente, muito obrigada. Um beijo no coração. Diz tudo tem uma história, não é verdade? Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo encontro. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.